Se você acha que a guerra lá fora não tem nada a ver com seu bolso, se liga. Ela já tá cobrando a conta e você ainda nem percebeu. Nos últimos dias, muita gente começou a perceber algumas coisas desagradáveis. O mercado mais caro, o combustível subindo, a conta apertando. E não, isso não é só impressão. Isso tá realmente acontecendo. O diesel já passou de R$ 7,00. O frete, que move mais de 60% do que você consome, disparou. E os alimentos já começaram a subir. Mais de 1% só nesse último mês passado. Só que isso aqui é só a superfície, só a ponta do iceberg. Porque por trás disso tudo existe um evento global gigantesco que a maioria das pessoas ainda nem entendeu. Uma guerra. E mais importante do que a guerra é um lugar específico que parou o mundo. Existe um ponto no planeta por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. Um lugar chamado Estreito de Hormuz. E quando essa artéria da economia global trava, o mundo inteiro sente. Foi exatamente isso que aconteceu. O fluxo de petróleo simplesmente despencou, chegando perto de zero. E no começo, ninguém entrou em pânico. Sabe por quê? Porque ainda existia um colchão. Estoques e reservas de petróleo, além de navios em trânsito. Só que esse colchão acabou. E agora o mundo está enfrentando uma realidade perigosa. Menos oferta, mesma demanda e um sistema inteiro funcionando no limite. Isso é o cenário perfeito para uma coisa: explosão dos preços. E aqui entra o problema real. Essa inflação não é causada por consumo, é causada por falta. E quando falta produto, não existe banco central no mundo que resolva isso, nem economia que aguente. Para você entender o que está acontecendo, você precisa parar de olhar só para o preço e começar a olhar para tudo que está rolando nesses últimos 2 meses. Porque o preço não sobe sozinho, ele é o resultado de uma sequência de fatores. Funciona assim: o petróleo sobe, o diesel sobe, o transporte encarece, o custo da produção também sobe e o preço final vai lá nas alturas. Isso não acontece de um dia para o outro, isso acontece em camadas. E o mais perigoso, quando chega em você, já não tem mais volta. Agora presta atenção nisso, porque aqui está o erro da maioria. As pessoas só reagem quando elas sentem, elas não se antecipam. Elas não pensam, se o custo de produção subiu hoje, então o preço vai subir amanhã. Não. Elas esperam o mercado ficar caro, para aí começar a se preocupar. Só que nesse ponto já era, não tem mais o que fazer. O dinheiro já perdeu valor, o padrão de vida já caiu e o estresse financeiro já tomou de conta. Isso não é falta de informação, é comportamento. O Brasil tem um problema estrutural que piora tudo isso. A gente depende de coisas que vêm de fora para produzir o que consome aqui dentro. Diesel, fertilizantes, até mesmo energia em alguns momentos. Então, quando o mundo trava, o impacto aqui é muito maior. E aí entra um dilema que pouca gente percebe. Ou o preço sobe, ou o produto falta. E não existe meio termo, nem cenário confortável para isso. E aqui está o ponto mais perigoso de todos: o atraso. A crise já começou, mas o impacto ainda não chegou inteiro. É por isso que ainda parece que está tudo normal. Mas quando a gente olha para o passado, o movimento é sempre o mesmo. Primeiro sobe o petróleo, depois os combustíveis, depois os insumos e, por último, os alimentos. E quando chega nos alimentos, aí é quando todo mundo percebe. No fim, esse vídeo aqui não é sobre petróleo, também não é sobre guerra e nem é sobre economia. É sobre comportamento. A intenção era fazer você entender o que está acontecendo para que você saiba como reagir e como se comportar diante dessa crise. Porque 2 pessoas podem viver a mesma crise. Uma sai quebrada e a outra sai bem mais forte. A diferença entre elas não é a renda, é a postura. Para explicar melhor, toda crise divide o mundo em 2 grupos. O grupo que ignora e o grupo que se prepara. O primeiro grupo continua gastando igual, ignora todos os sinais, reage tarde e paga o preço completo. O segundo grupo, por outro lado, observa antes, ajusta o comportamento, protege o dinheiro e toma decisões com calma. Então, se você chegou até aqui, agora você entende por que os preços sobem, de onde vem o problema e, principalmente, o que observar antes da maioria. Porque as crises não começam do nada, elas vão dando sinais. E quem aprende a enxergar esses sinais nunca mais é pego de surpresa. Se esse vídeo abriu a sua cabeça, faz o seguinte: se inscreve no canal,
Porque aqui você não vai receber só informação, você vai aprender a usá-la a seu favor. E comenta aqui embaixo, você sente que já está sendo impactado ou ainda acha que isso ainda não chegou no seu bolso? Porque a verdade é simples, o jogo já começou. A única pergunta é, de que lado você está?